vamos abordar as complicações do paciente cirrótico. Com diversas alterações estruturais e funcionais ocorrem no fígado num paciente cirrótico. As alterações estruturais correspondem a 70% são basicamente a formação de fibrose progressiva, distorção vascular e formação de nódulo regenerativo, capilarização sinusoidal e formação de microtúbulos intrahepáticos. As alterações funcionais correspondem a 30% dessas alterações que nós vamos descrever, que são comprometimento vasogênico, intrahepático, há uma redução na produção de óxido, produção e liberação de óxido nítrico, e existe uma cascata de citocinas pró-inflamatórias que são ativadas tanto pela célula de Kupffer como pela mudança fenotípica da célula de Ito. Isso causa uma série de alterações que culmina com uma capilarização sinusoidal, uma fibrose progressiva, e em decorrência desse processo a gente vai ter uma vasodilatação esplânica e sistêmica e uma ativação do sistema adrenérgico e do sistema renina, angiotensina, aldosterona, com comprometimento também da função renal, que nós vamos ver. Então, no espaço de Diss, aqui os sinusoides hepáticos eles são fenestrados, que faz com que hajam as trocas gasosas e nutricionais se processem sem maior pressão. E o que vai acontecer com o passar do tempo é essas fenestrações elas vão sendo progressivamente substituídas e formando uma capilarização desses sinusoides e aumentando a pressão. Só para representar, nós temos uma estrutura normal do ácido, bem organizado, que é o da tríade portal, com vênulas, arteríolas e ductos biliares, os hepatócitos bem organizados, E à direita nós temos a formação de nódulos no paciente cirrótico, circundados por fibrose. Então existem ilhas de hepatócitos que não se comunicam mais como se comunicava anteriormente, e isso causa dano estrutural e dano funcional. E nós teríamos basicamente as complicações no paciente cirrótico, elas são multivariadas, mas a gente poderia dividir em dois grandes grupos, relacionado com hipertensão porta e relacionado com insuficiência hepática. Nós vamos ver que elas em muitos casos há uma superposição. Então, na hipertensão porta nós teríamos as varizes da esôfago gástrica, a ascite, a encefalopatia hepática, a síndrome hepatopulmonar, a síndrome porto-pulmonar, hiperesplenismo, a formação de hérnias umbilicais, íngneas escrotais, eritema palmar, ginecomastia e aranhas vasculares. Por sua vez, a insuficiência hepática diminuiria os fatores de síntese hepática, que são representados basicamente pela albumina e pelos fatores de coagulação, alguns fatores de coagulação. Então a gente chama atenção aí para a albuminemia, fenômenos hemorrágicos, tanto por causa de diminuição de fator de coagulação, como por redução no número de plaquetas pelo hiperesplenismo. Manifestações infecciosas, a ascite, que também faz parte da hipertensão porta, que também na insuficiência hepática também tem um componente também. Fenômenos trombóticos, que antes a gente só falava de fenômenos hemorrágicos no paciente cirrótico, hoje a gente descrito fenômenos trombóticos, icterícia, edema, encefalopatia, quelite angular, língua rubra e despapilada, que estão mais relacionadas com distúrbios nutricionais. Como é que eu vou avaliar o grau de fibrose num paciente que eu estou suspeitando de hepatopatia crônica ou de cirrose?
Hoje, a biópsia hepática no cirrótico praticamente não se faz mais. Nos pacientes com hepatite crônica, quando a gente tem dúvida diagnóstica, ela ainda era um método ainda muito utilizado, principalmente no diagnóstico de hepatite autoimune e suas variantes. E a gente utiliza a classificação METAVI, né, F0, F1, F2, F3 e F4, e os métodos não invasivos são os métodos bioquímicos do APRE, FIBE4, a elastografia hepática, seja o FibroScan, que faz elastografia, mas não faz ultrassom no módulo B, o AF, que dá o valor da elastografia e faz o módulo B no ultrassom, e a elastografia por ressonância magnética, que no nosso meio é pouco utilizada até pelo o problema do preço, e os outros dois exames que utilizam o ultrassom são muito bons, tem uma boa acurácia. Logicamente, quando eu tenho um paciente que faça um ultrassom abdominal com Doppler e ele tem sinais de hipertensão porta, tem ascite, tem veia porta dilatada, veia esplênica dilatada, circulação colateral, sugere que seja um paciente com cirrótico. E se na endoscopia digestiva detectar varizes do esôfago ou gástrico, também é mais um dado para fortalecer a ideia de doença hepática crônica ou cirrose. Como nós falamos, o estágio de fibrose F0 é não ter fibrose, o F1 seria uma fibrose portal, o F2 seria uma fibrose periportal, o F3 seria a formação de finos septos, quase que isolando já alguns nódulos, e o F4 seria realmente a formação nodular. Como nós falamos, a elastografia tem ganho um espaço muito grande ultimamente, principalmente na detecção da doença hepática cronicamente avançada. O que seria a doença hepática cronicamente avançada? Hoje se fala na hipertensão porta clinicamente significante quando eu tenho o gradiente de pressão na veia hepática maior do que 10 mm de Hg. Como esse é um exame invasivo, nós vamos ver, a gente pode lançar a mão do FibroScan. Se ele der acima de 20 kPa, significa que esse paciente tem uma fibrose importante, né, que é uma hipertensão porta clinicamente significante e tem uma doença hepática cronicamente avançada. Os métodos laboratoriais, um é o APRE, que utiliza o valor da ST dividido pelo limite superior da normalidade, dividido por plaqueta, vezes 100, quando esse APRE está acima de 1,5, corresponderia realmente à fibrose F3 ou F4. E o FIBE4, que utiliza a idade, a ST, contagem de plaqueta, e a LT. Quando ele está acima de 3,25, sugere realmente fibrose F3 ou F4. Ultrassom abdominal com Doppler, a gente utiliza, é importantíssimo sempre no paciente hepatopata solicitar o ultrassom abdominal com Doppler, porque o Doppler vai dar noção de calibre dos vasos, se tem trombo, se não tem trombo, e se o fluxo é hepatopetal, que é o fluxo normal, que é o fluxo, quando o sangue se aproxima do fígado a gente chama hepatopetal, e quando ele se afasta do fígado a gente chama hepatofugal, que está muito bem aqui representado. Quando ele se afasta do fígado ele vai ficar azul, no caso da veia porta, e quando ele se aproxima do fígado ele vai ficar vermelho. Então, a da esquerda seria hepatopetal e o da direita é hepatofugal. E como nós falamos, se tem uma veia porta acima, o normal da veia porta é 12, o normal da veia esplênica é 10 e o baço o normal menor do que 12 centímetros. Quando esses números estão elevados, tem ascite, tem circulação colateral, mais um dado que fortalece a ideia de uma doença hepática cirrotizada. Como nós falamos, o gradiente de pressão venosa hepática ele é um método invasivo, né? Você tem que cateterizar, mas ele é o dado mais fidedigno para a gente avaliar o grau de hipertensão porta. O gradiente de pressão venosa hepática, o normal é menor do que 5. Quando ele está entre 5 e 10, a gente
descreve hipertensão portal leve. Quando ele está acima de 10, a gente fala hipertensão porta clinicamente significante. E a partir daí é que surgem as varizes de esôfago. E quanto maior esse gradiente de pressão venosa hepática, maior são as complicações que vão se ajuntando. Então, um gradiente de pressão venosa hepática maior do que 12 tem um elevado risco de sangramento por ruptura de variz esofágica e acima de 16 uma elevada mortalidade. Então, hoje a gente convenciona falar de doença hepática crônica avançada, que ela é classificada em vários estágios e essa classificação leva muito em consideração o gradiente de pressão venosa hepática. Então, quando ele está abaixo de 5, a gente fala estágio 0, não tem hipertensão porta. Entre 5 e 10 seria uma hipertensão porta leve, mas geralmente não tem varizes. O estágio 2A, quando está a gradiente de pressão venosa portal maior do que 10, é aquela definição que a gente fala de hipertensão porta clinicamente significante. Isso é um dado mais recente, foi a partir dos critérios de Baveno, foi que surgiu essa ideia do hipertensão porta clinicamente significante. Que o paciente pode se apresentar com ou sem varizes. Quando ele tem varizes é de fino calibre. Então, à medida que vai aumentando essa pressão, o gradiente de pressão venosa hepática, eu vou tendo um risco maior de ter sangramento por varizes. E no estágio 3, aí você já detecta um quadro de hemorragia aguda, por ruptura de varizes de esôfago, e as outras complicações começam a se assustar, ascite, encefalopatia, né? E o estágio 4 seria o estágio mais avançado, com risco de recorrência das rupturas de varizes de esôfago e as complicações, né? Então, quanto maior o gradiente de pressão venosa hepática, maior é a morbidade nesses indivíduos. E aqui uma representação, a fase inicial, a fase seria cirrose compensada, quando eu tenho hipertensão portal leve, em que eu tenho um gradiente de pressão venosa hepática entre 5 e 10, ou quando eu tenho hipertensão porta clinicamente significante, quando esse gradiente de pressão é maior do que 10, como nós vimos, pode não ter varizes ou varizes de fino calibre. A cirrose descompensada é quando eu tenho já o primeiro episódio de hemorragia digestiva, quando começa a surgir ascite, encefalopatia, e a cirrose descompensada tardia são quando o paciente vai se assestando outras complicações. Hemorragias varicosas recorrentes, ascite refratária, encefalopatia recorrente, hiponatremia, síndrome hepaturrenal, icterícia, e o óbito é muito grande se esse paciente não for listado e não conseguir realizar o transplante hepático. Então, isso aí a gente podia classificar em estágios da cirrose, seria o nível 1, paciente sem hipertensão porta clinicamente significante. O nível 2, paciente com hipertensão porta clinicamente significante. O nível 3, paciente com sangramento, já apresenta o sangramento de varizes esofágica. E o nível 4 é um paciente com um comprometimento maior e tem um gradiente de pressão venosa hepática também maior, acima de 16. Então, o que chama a atenção é a gente utilizar a elastografia. Então, quando essa elastografia está acima de 20, unidade quilopascal, a gente sugere que tem hipertensão porta clinicamente significante. Isso é um dado interessante que a gente tem que trabalhar e passar passar essa informação também para os pacientes. A curva de sobrevida do cirrótico ela é muito diferente num paciente que tem cirrose compensada de um paciente que tem cirrose descompensada. O paciente que tem cirrose compensada, a sobrevida em 10 anos é em torno de 75%, enquanto que o paciente que tem cirrose descompensada, essa sobrevida fica em torno de 30%. Então é muito importante também a gente fazer essa classificação de cirrótico compensado e cirrótico descompensado. Quais são as complicações que o paciente cirrótico pode apresentar? Complicações relacionadas com hipertensão porta, aí surgimento de varizes esofágica, hemorragia digestiva,
pode ter apenas a gastropatia hipertensiva, ascite, e a ascite complicar com peritonite bacteriana espontânea, com ascite refratária. O paciente com ascite tem um risco maior, que tem infecção, tem um risco maior de fazer síndrome hepatorenal. Infecção, que é mais frequente, né, nos pacientes cirróticos, a desnutrição, e aí a desnutrição tem muito a ver também com a sarcopenia, e é um dado a mais para a piora do status desses pacientes. Alterações pulmonares, derrame pleural é muito frequente, principalmente à direita ou bilateral, predominando, mas quando predomina à esquerda, deve ser afastado outra causa que não a de origem hepática. Hipertensão porto-pulmonar e síndrome hepatopulmonar. Encefalopatia hepática, carcinoma hepatocelular, fenômenos trombóticos, insuficiência adrenal e osteodistrofia hepática. Então, no cirrótico, a gente teria uma cascata de inflamatória muito importante. Nós teríamos uma predisposição genética, nós temos uma disfunção da barreira intestinal, nós temos uma disbiose, uma translocação bacteriana, os shunts portosistêmicos favoreceria também essa translocação bacteriana, além de que, associado a essa predisposição genética, essa disfunção da barreira intestinal, nós temos uma disfunção imune. E no fígado, o sistema retículo endotelial está funcionando precariamente, como também há uma redução na função do complemento. E do ponto de vista sistêmico, nós teríamos alteração na imunidade inata e adaptativa. Então, essa disfunção na barreira intestinal favoreceria bacteremias, e as infecções com liberação de citocinas pró-inflamatórias, aumento de óxido nítrico na circulação esplânica, e essa resposta inflamatória excessiva desencadeada pela inflamação daria uma vasodilatação esplânica, redução do débito cardíaco e, consequentemente, redução da perfusão dos órgãos. Nos rins nós teríamos uma injúria renal aguda, no fígado insuficiência hepática crônica agudizada, no sistema nervoso central encefalopatia, na adrenal insuficiência adrenal, no trato gastrointestinal, além de hemorragia por varizes de esôfago, translocação bacteriana, coagulação, nos pulmões SARS, síndrome hepatopulmonar e porto-pulmonar, e na circulação choque séptico, que culminaria com o óbito. Então, só lembrando, a fisiopatologia das manifestações clínicas na cirrose aqui descompensada, nós temos a hipertensão, e nós temos a própria injúria hepática, que libera os DAMPs, né? Os DAMPs são padrões moleculares associados a danos, e a translocação bacteriana, que libera os PAMPs. Os PAMPs são padrões moleculares associados a patógeno, PAN de patógeno, D de danos. Isso causaria uma inflamação esplânica e sistêmica, com liberação de citocinas, quimiocitocinas pró-inflamação, espécies reativas de oxigênio e espécie reativa de nitrogênio, né? Vasodilatação esplânica, disfunção cardíaca, e aí toda essa cadeia causaria os comprometimentos aí descritos: disfunção circulatória, disfunção renal, síndrome hepatopulmonar, cefalopatia hepática e disfunção adrenal. A representação esquemática das varizes de esôfago, que em torno de um paciente cirrótico, 60% dos pacientes cirróticos vão apresentar varizes de esôfago, e à medida que eu vou tendo menor reserva funcional hepática, aumenta o percentual que vai formar as varizes de esôfago, e essas varizes de esôfago têm uma grande morbidade, está relacionado com a grande morbidade dos pacientes, se ele não for adequadamente diagnosticado e tratados. Então, nós temos desde pacientes cirróticos sem varize, a varize de fino calibre, de médio calibre, de grosso calibre, e podendo ou não ter os sinais premonitórios de sangramento que nós vamos ver. Aqui mostrando a circulação sistêmica no indivíduo normal, praticamente não existe fluxo entre os dois sistemas, e a circulação sistêmica a circulação sistêmica é a circulação porta num paciente cirrótico. Então, no paciente cirrótico, a gente vai ter um desvio do sangue do sistema porta, que tem uma elevada pressão e congestão, para a circulação sistêmica. E aí você vai ter as complicações
em decorrente dessa congestão portal e liberação de fatores angiogênicos, também formação de neoformação vascular e desvio fazendo shunts sistêmicos. Então nós temos o sistema porta, basicamente a veia esplênica, a veia mesentérica inferior, junto com a veia mesentérica superior, se encontram, formam a veia porta e as veias suprahepáticas. No paciente que vai desenvolver hipertensão porta, ele faz uma neoformação vascular e a formação de varizes para o esôfago, formação de varizes esplênicas, recanalização da veia umbilical, formação de varizes gástrica, esofágica, formação de hemorroides no plexo hemorroidário, isso tudo contribuindo para um desvio do sangue que já não passa mais, uma boa parte já não passa mais pelo fígado, caindo diretamente na corrente na circulação sistêmica. Aqui a representação das varizes esôfago-gástrica, em cima A e B varizes de fino calibre, em B varizes de grosso calibre, com um sinal premonitório, que é o red spot. Embaixo nós vemos as varizes gástricas, que são de dois tipos, as gastroesofágicas e as varizes gástricas isoladas. As varizes esofágicas, em cima à esquerda de grosso calibre, mas não tem os sinais premonitórios de sangramento. No meio nós temos um paciente com os varizes de grosso calibre com o red spot e na direita nós temos um sangramento agudo, né? Então esses pacientes têm que serem muito bem tratados, né, por uma equipe multidisciplinar, com endoscopista, com UTIsta, para que eles tenham um bom êxito. Então, uma vez que o paciente apresenta um quadro de hemorragia digestiva, uma hemorragia por ruptura de varizes esofágica, esse paciente deverá ser internado e mantida a fazer as manobras de ressuscitação hemodinâmica, manter as vias aéreas pérvia e começar um dessas três medicações, ou terlipressina, somatostatina ou octeotrídeo, enquanto aguarda a chegada do endoscopista para realizar a ligadura elástica. O ideal é que essa endoscopia seja feita o mais precoce possível após o paciente estar já em uso dessa ou terlipressina, somatostatina ou octeotrídeo. E um dado importantíssimo que a gente não pode deixar de lembrar é que, uma vez que o paciente cirrótico sangra por hemorragia digestiva, ele deve fazer o uso de ceftriaxona de 1 a 2 gramas EV ao dia durante 5 a 7 dias para evitar PBE, peritonite bacteriana espontânea, e evitar inclusive síndrome hepatorrenal. A outra forma de apresentação da hipertensão porta é a gastropatia hipertensiva e é a formação de GAVES, né, que é essa gastrite genital vascular ectásica. A hemorragia digestiva por ruptura de varizes de esôfago ou hemorragia gástrica, devemos proceder com proteger as vias aéreas, estabilização hemodinâmica, transfusão transfundir se a hemoglobina for abaixo de 7, deve manter hemoglobina entre 7 e 9 gramas por dl. Aí começar a terlipressina, somatostatina precocemente e manter durante 5 dias. E a ligadura elástica de varizes de esôfago, né, deverá a endoscopia ser realizada em menos de 12 horas, né, do sangramento. Nos pacientes que têm varizes gástricas sangrantes, aí vai utilizar o uso do histoacril, além da terlipressina e a somatostatina que já foi começada. E o antibiótico, né, para prevenir PBE e síndrome hepatorrenal. Nos pacientes em que eles não respondem a essa medida inicial de ligadura elástica e recorrem menos de 48 horas, um sangramento profuso, teria indicação de fazer o TIPS, né? O grande problema do TIPS é a dificuldade no SUS de você conseguir realmente a medicação.
Uma vez que você controlou esse episódio de hemorragia digestiva aguda, passa o paciente a fazer as ligaduras subsequentes a cada 2 a 4 semanas até erradicar essas varizes. E começar a propanolol também, então seria a profilaxia secundária. E avaliar a indicação de transplante hepático. Paciente com risco elevado de recorrência de hemorragia digestiva por ruptura de varizes de esôfago, uma vez que ele faz a endoscopia, tem alguns sinais premonitórios, são varizes de grosso calibre, presença de red spot. Então, o paciente pode ter um ressangramento, a recorrência do ressangramento é até 60% no primeiro ano. Então, é fundamental fazer a profilaxia do ressangramento, né, através de propanolol e ligadura elástica. Nos pacientes que são chá de PUC A e B, a associação de simvastatina 40 mg tem diminuído a mortalidade por ressangramento e infecção. E essa droga deverá ser utilizada associada à propanolol e à ligadura elástica. Como nós falamos, o TIPS para aqueles que recorrem ou falham ao esquema de primeira linha, que é a propanolol e a ligadura elástica. E o transplante hepático deve estar sempre cogitado, sempre discutido com o paciente e seus familiares. As recomendações de Baveno, todo paciente cirrótico com plaquetas acima de 150 mil, ou seja, ele não tem ainda um dado que é muito importante nos pacientes que têm cirrose, que já têm hipertensão mais importante, é o hiperesplanismo. Então, esse paciente ainda tem plaquetas boas, acima de 150 mil. E tem uma elastografia hepática com a unidade quilopascal abaixo de 20, não precisaria realizar endoscopia, porque a chance dele ter varizes de esôfago é pequena. Então, você acompanha esse paciente sem necessidade de realizar endoscopia. Num paciente cirrótico que fez endoscopia que não tem varizes, a gente deve repetir essa endoscopia a cada 2 anos, naqueles que têm doença ativa, ou a cada 3 anos naqueles pacientes que a sua doença está sob controle. Cirrótico compensado com varizes de fino calibre, repetir a endoscopia a cada 1 a 2 anos para avaliar se progrediu para médio e grosso calibre, quando teria indicação de fazer profilaxia. Aqui, o cirrótico chá de C, que tem varizes de fino calibre com ou sem red spot, já teria indicação de fazer a profilaxia com propanolol. Então, cirrótico compensado, sem varizes, que descompensa, ou seja, aquele paciente que era bem compensado, que descompensou e que não tinha varize, ele deve fazer endoscopia no período em que ele teve a descompensação. Por quê? Porque nós podemos estar diante de um paciente que fez uma trombose do sistema porta e aumentou subitamente e formou varizes. A profilaxia primária do sangramento, aquele paciente que nunca sangrou, que tem varizes de médio e grosso calibre, com propanolol, numa dose que varia de 20 até 160 miligramas. Geralmente a gente divide a dose 2 vezes ao dia e deve ser usado em paciente com o objetivo é que a frequência cardíaca fique em torno de 55, sem que induza hipotensão arterial. Uma discussão é nos pacientes que têm ascite refratária, nos pacientes que têm hiponatremia, nos pacientes que têm disfunção renal, se deveria ou não suspender o propanolol. Alguns grupos suspendem, outros apenas reduzem a dose do propanolol e depois, quando há um controle, volta a tomar o propanolol. O carvedilol, na dose de 6,25, uma vez ao dia, e você vai progressivamente aumentando até chegar a 12 miligramas ao dia, tem sido uma boa opção no lugar que pode ser utilizado no lugar do propanolol, e até naqueles pacientes que não toleram o propanolol por questões por questões de asma, ou porque fez muita bradicardia, ou porque hipotensão, você pode utilizar o carvedilol. Ou a ligadura elástica, né? Em relação à profilaxia secundária, quer dizer, a profilaxia de quem já sangrou, do ressangramento, o carvedilol ele não é liberado, a utilização é o propanolol e ligadura elástica. Ou o TIPS naqueles que não respondem a esse esquema de propanolol e ligadura elástica.
E lembrando de novo que o paciente tem que fazer o uso de antibiótico durante 5 a 7 dias para evitar o PBR. Então, varizes de fino calibre, o risco de sangramento ao ano é pequeno, é 5%, mas se ele for chá de C e tiver red spot, deve começar a profilaxia. Se não, você apenas acompanha e entra naquele esquema a cada 2 anos, 1 a 2 anos, fazer uma nova endoscopia para ver se essas varizes de fino calibre ficaram de médio e grosso calibre. As de grosso calibre têm um risco maior de sangramento, e deve fazer a profilaxia com medicamento ou ligadura elástica. Um outro ponto que a gente quer chamar a atenção é o risco de infecções nos pacientes cirróticos, né? Nós já vimos que tem uma disbiose, tanto alteração qualitativa quanto quantitativa da microflora intestinal, uma translocação bacteriana, o Shunt portosistêmico contribui também para essa translocação, uma disfunção imune associada à cirrose, uma disfunção hepática e fatores genéticos, né? Principalmente do reconhecimento de receptores, especialmente o NOD2 e o TLR2. Então, esses são fatores que contribuem para um processo de mais propensão à infecção. Então, só revendo, na flora intestinal nós teríamos um supercrescimento bacteriano, uma alteração na permeabilidade do trato digestório, uma translocação bacteriana, que pode ser tanto por linfonodo mesentérico, e do linfonodo mesentérico cair na circulação sistêmica, como para a veia porta. E o shunt portosistêmico diminui ainda mais a atividade do sistema retículo endotelial. Quando essas bactérias elas caem, né, outras fontes além da flora intestinal são os catetos venosos, né, a pele, trato urinário e respiratório, mas a grande maioria dos pacientes que tem peritonite bacteriana espontânea, a flora basicamente é gram-negativos, né? Então, quando essas bactérias elas caem no líquido acítico, né, como tem uma atividade de opsonização intermediária ou baixa, vai desenvolver peritonite bacteriana espontânea. Naqueles que têm boa atividade de opsonização, há uma resolução sem que desenvolva peritonite bacteriana espontânea. Então, as infecções de pele, né, infecções de maior gravidade é a peritonite bacteriana espontânea, mas a infecção urinária também deve ser pesquisada nesse paciente. Infecções pulmonares, bacteremias e infecções cutâneas. Então, cirrótico, nós teríamos os fatores que contribuiriam para a formação de ascite e comprometimento da função renal, né? Então, aí descrito, é um aumento da resistência ao fluxo portal, liberação de vasodilatadores, o óxido nítrico na circulação esplânica, né? Causando uma vasodilatação periférica, uma vasodilatação esplânica, um aumento da pressão e permeabilidade nos capilares esplânicos, um aumento da produção de linfa, que vai contribuir para a ascite. Essa vasodilatação periférica causaria uma redução do volume plasmático efetivo, liberação de vasoconstrictores e hormônios poupadores de sódio, causando retenção de sódio e água, contribuiria mais para a ascite, vasoconstricção renal, a síndrome hepatorrenal e o clearance de água livre, contribuindo para a hiponatremia dilucional. Então, o surgimento de ascite não é apenas um incômodo do paciente, mas o que a gente pode ver é que a sobrevida em 5 anos reduz para um quarto, né? 25% dos pacientes sobrevivem em 5 anos depois que surge a ascite, se ele não for transplantado. Então, ao nos deparar com um paciente com ascite, primeiro a gente tem que definir, com manifestações de doença hepática crônica, nós temos que avaliar o grau. Se é uma ascite leve, que é detectada apenas a ultrassom, são apenas orientações dietéticas, não precisa usar diurético. Orientar se o paciente bebe, reduzir a bebida, se tem síndrome metabólica, fazer o controle da síndrome metabólica. Se é grau 2, que é uma ascite moderada, começa com a dieta hipossódica, não pode ser muito restritiva, porque senão diminui muito o paladar e diminui pior ainda mais a nutrição. Aí começa uma dieta hipossódica, entre 2 a 4, 6 gramas de sal, e começa um diurético. Vai depender, a gente começa geralmente com 50 a 100 mg de espironolactona associado ou não à furosemida.
E você vai fazendo um controle semanal desse paciente. Se ele não tem edema de inferiores, o objetivo é perder diariamente 500 gramas ao dia. Quando tem edema de inferior, pode ter uma perda de até 1 quilo de peso por dia. Se ele perde acima disso diariamente, deve-se fazer um reajuste nessa dose, assim como aumentar a dose também quando ele não obtém essa resposta. Lembrar que o aldactone deve ser utilizado sempre uma vez ao dia, de um modo geral pela manhã, enquanto que o Lasix pode ser dividido. Nas ascites volumosas, que seria o grau 3, uma dieta hipossódica, e aí os diuréticos também não tem tanta, deve-se usar, mas eles não são tão eficazes. Aí tem que se fazer paracentese de grande volume, entre 5 a 10 litros, retirado entre 5 a 10 litros, com reposição de albumina, 8 gramas para cada litro de acítico retirado. Então, esse é um paciente mais grave, né, e que nós vamos ver. Então, aqui mostrando um paciente com ascite de grande volume à esquerda e um paciente que tem um ascite de pequeno volume, que é detectado só no ultrassom e aí é representado o sinal da poça. O que é que significa o sinal da poça? Paciente em decúbito, a gente percute na região periumbilical e você vai perceber que tem líquido só ali, né? Então, é o sinal da poça nas ascites de pequeno volume. Qual é a conduta no paciente ascítico, o paciente que tem ascite? Primeiro, definir se realmente é de origem hepática ou não. 80% das ascites são de origem hepática, ver os outros sinais periféricos que sugerem que é doença hepática. E aí eu tenho que classificar em grau 1, grau 2, grau 3. E saber se essa é uma ascite não complicada ou é uma ascite complicada. O que seria um paciente com ascite complicada? Paciente que tem peritonite bacteriana espontânea, ou paciente que tem síndrome hepatorrenal. E 90% dos pacientes com ascite moderada, eles têm um controle com a dieta hipossódica e uso de diuréticos. Mas em torno de 10% pode desenvolver o que a gente chama de ascite refratária, que nós vamos ver mais na frente. Ela pode ser refratária por ser diurético existente ou diurético intratável. Então, a conduta seria uma dieta hipossódica, mantendo 1,2 a 1,5 gramas de proteína, mantendo um aporte calórico entre 40 e 60 gramas 40 a 60 calorias por quilograma peso. E nos pacientes grau 2 e 3, iniciar diurético e o aldactone, que varia de 50 a 400, que é a dose máxima, ou furosemida, que varia de 40 a 160, que seria a dose máxima. Sem edema, perda de peso em torno de 500 gramas ao dia. Com edema, pode perder até 1 quilo. Reavaliar a cada 4, 7 dias, né? Se não tiver essa perda, se a perda for menor, aumentar progressivamente a dose dos diuréticos. Se a perda for superior, reduzir a dose do diurético, né? E sempre ter em mãos a dosagem da creatinina, porque você tem que ver se esse paciente não está fazendo disfunção renal, que aí você não pode, tem que ajustar os diuréticos. E o sódio e o potássio. Então, a ascite refratária seria uma ascite resistente aos diuréticos, é ascite que não pode ser mobilizada ou recorrência precoce, não pode ser prevenida por ausência de resposta à dose máxima de aldactone, 400 ou furosemida 160, e da restrição de sódio. Ou uma ascite intratável aos diuréticos, é a ascite que não pode ser mobilizada ou a recorrência precoce não pode ser prevenida por complicações induzidas pelo uso de diurético, que é disfunção renal, hiponatremia, hiper ou hipopotassemia, encefalopatia hepática, e que para nós falarmos que ele não está respondendo, a gente tem que ter um período mínimo de duração, né? E que o paciente faça uma aderência à dieta hipossódica, né? E que tenha pelo menos uma semana ou mais que ele está no esquema máximo, né? Para a gente saber se ele é uma ascite resistente aos diuréticos, ou seja, a dose plena de 400 mg de espironolactona ou
e furosemida 160 mg dia. E que o paciente tenha uma ausência de resposta ao tratamento. O que seria essa ausência de resposta ao tratamento? Uma média de perda de peso de 800 gramas em 4 dias, quando o objetivo, como nós vimos anteriormente, era 500 gramas, né? Quem não tem edema, e de 1 grama ao dia para quem, e de 1 quilo ao dia para quem tem edema inferior. Então aqui 4 dias ele teve menos do que 800 gramas, perda de 800 gramas. E um sódio urinário que é menor do que o sódio ingerido, quer dizer, ele está retendo sódio. E a recorrência precoce dessa ascite é quando há o aparecimento da ascite grau 2 ou 3 dentro de 4 semanas da mobilização inicial. Então esses são os critérios utilizados para a gente falar de ascite refratária. Então na ascite refratária são duas proposições, a paracentese de grande volume, sempre repondo a albumina para cada litro retirado 8 gramas de albumina, e o intervalo dessas paracenteses é variável entre 2 a 3, 4 semanas. Uma outra opção seria o TIPS, né? Principalmente o TIPS recoberto, seria uma opção para esse paciente também com ascite refratária. O grande problema é a dificuldade de no SUS você conseguir o TIPS recoberto. E tem um grupo de pacientes que não se beneficiaria do TIPS, principalmente, e não estaria indicado. Paciente com encefalopatia recorrente, porque pioraria com o TIPS, paciente com insuficiência cardíaca, paciente com chá de porco maior do que 12, MELD maior do que 25, INR maior do que 2, bilirrubina acima de 3, creatina acima de 1,9 e plaquetas abaixo de 75 mil. Esse grupo deve ser, se não tiver nenhuma contraindicação, ele deve ser encaminhado para transplante. Inclusive ele entra como uma ascite refratária que aumenta ainda mais a pontuação dele, além do MELD que ele tem, aumenta a pontuação. Em homenagem ao nosso mestre, Dr. João Barbosa Pinheiro de Paula Pessoa, o grande incentivador da hepatologia cearense, nós fomos formados pelo Dr. Pessoa, né, um ícone da nossa medicina. Nós devemos fazer análise do líquido acítico, né, e dosagem de proteína e albumina. No mesmo dia a gente faz também a dosagem sérica para fazer a relação o GASA, a pesquisa do Gran-Ziel-Nielsen e não esquecer, isso é extremamente importante, no momento em que você colheu o líquido acítico, depois você fez um asseio, tem que usar luva, fazer um asseio e colher o líquido acítico, você colhe 10 ml do líquido acítico e coloca num frasco de hemocultura e manda para a cultura. Esse é o aspecto típico do líquido acítico no paciente que tem hipertensão porta, amarelocitrina. E o gradiente albumina soroacítico é a diferença da albumina sérica, colhida no mesmo dia em que você colheu a albumina do líquido acítico, menos a albumina do líquido acítico. Quando esse gás é maior do que 1,1, a gente chama o gás elevado, e quando é menor do que 1,1, a gente chama gás abaixo. Então, o gás elevado é característico de cirrose, é sugestivo de cirrose, insuficiência cardíaca, ascite de origem cardiogênica, e um gás abaixo é característico de carcinomatose e tuberculose peritoneal. Então, um paciente que tem um gás abaixo, ele precisa dar continuidade prosseguir na investigação através de tomografia, ressonância, laparoscopia diagnóstica, e eventualmente, quando você está suspeitando muito de tuberculose, o ideal é você fazer a laparoscopia e biópsia, mas se não, você pode fazer uma prova terapêutica para tuberculose. Mas o ideal, de novo, é fazer uma laparoscopia com biópsia peritoneal. Então, só para um resumo de um paciente que a gente quer avaliar se ele tem peritonite bacteriana espontânea. O paciente com peritonite bacteriana espontânea é aquele paciente que pode começar a ter um quadro de descompensação de encefalopatia, começa a ter uma dorzinha abdominal, pode ou não ter febre, pode ter febrícula só do abdominal, não esperar a irritação peritoneal, quadro de irritação peritoneal para você dar o diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea, porque senão você vai pegar casos muito avançados.
E não é infrequente a gente ter pacientes começando um quadro de descompensação com peritonite bacteriana espontânea depois de alterações de hábito intestinal. Provavelmente uma piora ainda mais dessa translocação bacteriana, e a partir daí você ter a presença de bactérias no líquido acítico. Então vamos lá. A gente faz uma contagem de leucócitos, proteínas totais e 10 ml do líquido acítico para fazer hemocultura, no frasco de hemocultura. Então nós teremos dois grupos. Um grupo da esquerda que tem polimorfo nuclear maior do que 250. Se ele tem polimorfo nuclear maior ou igual a 250, eu já inicio o antibiótico enquanto eu aguardo a cultura. Então, se a cultura vier positiva, isso é a peritonite bacteriana espontânea, eu faço antibiótico durante 5 a 10 dias. E eu devo usar albumina 1,5 grama por quilograma peso no primeiro dia e 1 grama por quilograma peso no terceiro dia, que isso melhora ainda mais o esquema concomitante com o antibiótico, tem uma melhor opção nos pacientes que têm peritonite bacteriana espontânea. Se a cultura for negativa, com polimorfo nuclear maior do que 250, nós chamamos de ascite neutrofílica cultura negativa. Deve se tratar como se fosse PBE, porque tem uma mortalidade semelhante à PBE. E se a cultura for polimicrobiana, com mais do que 250 polimorfo nuclear, que a gente tem que ficar muito preocupado. É claro que a gente fica muito preocupado com a peritonite bacteriana espontânea, mas esse grupo é um grupo que causa mais apreensão, porque a gente tem que descartar a possibilidade de peritonite secundária. Secundária a tipo um abscesso intraabdominal, uma ruptura de vertículo, uma apendicite perfurada, uma colecistite aguda, um abscesso amebiano, um abscesso hepático que possa estar causando uma peritonite secundária. E quando é que eu vou pensar nisso? Quando eu tenho um LDH maior do que o limite superior, quando eu tenho uma proteína maior do que 1 grama e quando tem glicemia abaixo de 50. Então, se eu tenho 2 desses 3 critérios e tenho uma cultura polimicrobiana e com um polimorfo nuclear maior do que 250, eu tenho que pensar em peritonite secundária. E aí eu tenho que fazer uma avaliação radiológica e cirúrgica. O outro grupo é o grupo que tem polimorfo nuclear menor do que 250, mas tem uma cultura positiva. Então, esse grupo a gente chama de bacteracite monobacteriana não neutrofílica. Não neutrofílica porque tem menos de 250 neutrófilos. E aí deve-se fazer o tratamento como fosse peritonite bacteriana espontânea. O outro grupo, que tem polimorfo nuclear menor do que 250, mas a cultura é polimicrobiana, é a bacteracite polimicrobiana, e aí uma parte desses pacientes são pacientes que são autolimitados, mas naqueles casos mais graves você deve fazer começar antibiótico também e com 48 horas fazer uma nova avaliação do líquido acítico. O que é profilaxia primária da PBE e o que é secundária? Secundária é fácil de explicar, quem já teve um episódio de peritonite bacteriana espontânea, todos que já tiveram um episódio de peritonite bacteriana espontânea, eles devem fazer uso de norfloxacin 400 mg ao dia até a realização do transplante. E o que seria a profilaxia primária? É aquele indivíduo cirrótico que no estudo do líquido acítico tem esses parâmetros aí. Tem uma proteína do líquido acítico menor do que 1,1, cirrótico Shy de 9, maior do que 9, bilirrubina total maior do que 3, creatinina maior do que 1,2 e sódio baixo. Então, esse grupo é importante fazer a profilaxia primária porque diminui a probabilidade de PBE de 61% para 7%, a probabilidade de síndrome hepatorrenal de 41% para 28% e a sobrevida em 3 meses aumenta de 62% para 94%. Então, esse é um dado importantíssimo que a gente tem que estar atento. Peritonite bacteriana espontânea, quando é na comunidade, a gente usa ou a cefalosporina de terceira geração, clavulin BD ou piperacilina mais tazobactam, durante 5 a 10 dias. Quando é uma pneumonia, quando é uma peritonite PBE nosocomial, aí é mais grave, e aí a gente tem que usar meropenem associado com linezolide ou daptomicina
quando existe uma prevalência muito grande de bactérias gram-positivas multiresistentes. E não esquecer de fazer a albumina, 1,5 gramas por quilograma de peso no primeiro dia e no terceiro dia 1 grama por quilograma de peso nesses pacientes. Um outro que chama muita atenção ultimamente é a pleurite bacteriana espontânea. Quando é que a gente vai pensar? Num paciente que tem hidrotórax e febre e tem a cultura do líquido pleural positiva e tem mais do que 250 polimorfo nuclear no líquido pleural. Outra situação é o hidrotórax mais febre com a cultura do líquido pleural negativa, mas tem mais do que 500 polimorfo nuclear no líquido pleural, na ausência de pneumonia. Porque se tiver pneumonia, pode ser secundária à pneumonia, podendo ser associado ou não a PBE. Aqui também entra o esquema antibiótico mais albumina. Então é pleurite bacteriana espontânea. Esse é o aspecto hemorrágico do líquido ascítico no trauma, na neoplasia, na tuberculose. Ascite quilosa, né, que é o aspecto clássico que ocorre nas neoplasias, na tuberculose, trauma do sistema linfático, na pericardite constritiva. E uma outra complicação grave nos pacientes com ascite e ascite com infecção ou não é a disfunção renal. E aí nós temos que saber por que é que parou por que é que houve comprometimento renal. É pré-renal, é renal, é pós-renal. A disfunção renal é frequente em pacientes cirróticos, resulta de distúrbios funcionais, alteração na perfusão, causas estruturais, causando dano irreversível. E o desenvolvimento da injúria renal aguda apresenta um impacto na sobrevida dos pacientes. Se o paciente não é detectado precocemente, essa injúria hepática aguda progride para a injúria renal persistente, a mortalidade em 30 dias é 10 vezes maior. Então a gente tem que detectar precocemente as alterações. E o que é que pode causar uma injúria renal aguda? O que é que seria uma injúria renal aguda? É um aumento no nível de creatinina maior do que 0,3 mg no nível de creatinina, ou um aumento maior do que 50% na creatinina basal. Então, infecções bacterianas, dose excessiva de diurético, paracentese de grande volume, dose excessiva de lactulona, náuseas, vômitos, diarreias, hemorragias, drogas nefrotóxicas, cirurgias. Os critérios da injúria renal aguda são um aumento da creatinina maior do que 0,3 nas 48 horas, ou um aumento de 50% em relação à creatinina basal. E isso tem os estágios. O estágio 1 é 0,3, o estágio 2 é quando está 2 a 3 vezes a creatinina basal, e o estágio 3, 3 a 3 vezes a creatinina basal. Então, paciente cirrótico hospitalizado, nós temos que classificar se é insuficiência renal crônica, que é uma minoria, ou se é uma injúria renal aguda. E nessa injúria renal aguda, nós temos as causas renais e nas causas pós-renais, que são um tratamento específico, e as causas pré-renais. Se os pacientes respondem a volume, controla a infecção, tirando os vasos, tirando os DINEs, tirando o contraste, e eles respondem, né, a volume, está resolvido o problema. Mas na ausência de resposta a volume, nós vamos caracterizar a síndrome hepatorrenal tipo 1 ou tipo 2. Então, se nós temos uma creatinina elevada, um aumento mais de 50% da creatinina basal, se isso ocorre, nós temos a injúria renal aguda. Se eu não tenho uma creatinina basal prévia, eu solicito, se em 48 horas essa nova creatinina há um aumento de 0,3, então caracteriza a injúria renal aguda. Se ela já é muito elevada, já é um paciente para fazer hemodiálise, e quando tem uma redução da creatinina menor do que 60% do pico, significa que houve resolução da injúria renal aguda. Então, o estágio inicial é importante precocemente diagnosticar, então um aumento de 0,3, ou seja, o paciente tinha 0,6, em 48 horas ele passou para 0,9 ou 1 miligrama de creatinina, isso já é para chamar a atenção. Isso significa que está havendo uma disfunção renal. Então, a gente faz uma monitoração cuidadosa, remove os fatores de risco, afasta doenças lesões, drogas nefrotóxicas, AINES, diuréticos, suspende, pesquisa infecções e usa
expansor de volumes. Se houver resolução, ótimo. Se ficar estável, tem que ficar observando. Se houver uma progressão, a gente está diante mesmo fazendo o volume de 1 grama de albumina de 1 grama por quilograma de peso por 2 dias, se não responder e tiver critérios da síndrome de hepatorrenal, a gente tem que tratar com vasoconstrictor e albumina. E um deles é a terlipressina, e a dose inicial é 0,5 a 1 mg IV a cada 4 a 6 horas. Se após 3 dias a redução da creatina for menor do que 25 e não apresentar efeitos colaterais sérios, a gente deve aumentar a dose para 2 mg IV a cada 4 a 6 horas. Suspender se após 14 dias não houver melhora na função renal ou se surgir efeitos colaterais adversos, ou, vamos dizer, efeitos isquêmicos ou efeitos de congestão pulmonar, bradicardia, taquiarritmias. Uma outra droga mais barata do que a terlipressina, mas tem um inconveniente que a infusão é contínua, é a noradrenalina associada à albumina. A dose inicial é 0,5 a 3 mg por hora de infusão contínua, necessita de monitorização cardíaca e o ideal é que seja acompanhada numa unidade de terapia intensiva. Titular a dose até ocorrer o incremento da pressão arterial média de 10 mg. A dose de albumina, a dose inicial é 20 a 40 gramas IV e durante os 2 dias 1 grama por quilograma de peso dia. Quais são os critérios de diagnóstico para síndrome hepatorrenal em cirrótico? Primeiro, que o paciente tem que ter cirrose. Segundo, tem que ter ascite. Segundo, que ele tenha aquela injúria renal aguda, ou seja, um aumento maior do que 0,3 ou maior do que 50% no nível de creatinina. E não responde após suspender diurético por 2 dias e reposição de albumina 1 grama por quilograma de peso durante 2 dias. Não tem choque, não fez uso recente de drogas nefrotóxicas, inclusive contraste iodato, e sem evidência macroscópica de injúria estrutural renal, ausência de proteinúria, ausência de microhematúria e ultrassom com os rins e vias urinárias normais. As complicações hemorrágicas, nós já vimos as hemorragias por ruptura de varizes de esôfago, mas pode ser por úlceras também, equimose, sangramento gengival, e um dado importante que a gente tem que ter muito cuidado são os hematomas. Paciente cirrótico, principalmente etilista, ou paciente cirrótico com encefalopatia, eles podem cair, não se lembrar. Uma outra complicação são os fenômenos trombóticos, aqui representando uma trombose extensa da veia mesentérica superior e da veia porta. Encefalopatia hepática é um outro fator importante também de descompensação desses pacientes, mexe muito com o dia a dia dos pacientes, né? Geralmente pacientes têm fenômeno de eritema palmar, né, como artia, mas o que chama a atenção é o flap, o hálito hepático, né, e a alteração de humor, o paciente fica muito sonolento, desorientado, né, mas um dado importante é que ele não tem sinais de localização e nem tem rigidez de nuca. Então aqui só para representar como é que começa a história do metabolismo da amônia. A amônia ela é o metabólico das proteínas, o metabólico ao nível do intestino as proteínas são degradadas e o metabólico final é a amônia, e essa amônia ela tem que ser metabolizada. Ela é metabolizada no fígado e na musculatura, né? No fígado ela transforma no ciclo da amônia, transforma em glutamina e depois é eliminada no rim na forma de ureia. E uma pequena quantidade de amônia cai na corrente sanguínea sistêmica e vai para o sistema nervoso central, não causa maiores problemas. O que é que acontece no paciente cirrótico? Ele tem os shunts, tem um aumento dos mediadores de inflamação, a quantidade de amônia é a mesma que é produzida que um paciente normal, mas em compensação ele tem três fatores na verdade. Tem os shunts, que o sangue que deveria passar pelo fígado para ser metabolizado passa uma pequena quantidade, e ainda tem a musculatura, que tem o paciente em geral é sarcopênico, é um fator a menos para poder metabolizar essa amônia. Então isso vai causar edema nos astrócitos, edema cerebral e disfunção neuronal. Aí, representando o quadro de sarcopenia do cirrótico, à esquerda no A nós temos o que está assinalado de vermelho, a musculatura, comparando com o B,
que também era um cirrótico, mas um cirrótico estágio de A, sem ascite, com o vermelho comparando a musculatura praticamente normal, mas no A tem uma sarcopenia importante. A classificação de Western-Haven na encefalopatia hepática, ele classifica em estágio, tem um estágio de mínima, né, encefalopatia mínima, que ele só é detectado quando em exames de testes psicomotores, né, e assim precisa ter muita atenção para diagnosticar nessa fase. O estágio 1 tem leve perda de atenção, o estágio 2 é letárgico, né, com desorientação, com alteração de fala, começa a ter o flap bem evidente. O estágio 3 já é mais sonolento, mas ainda responde, mas tem uma desorientação grave, confusão mental, alteração de comportamento, alteração sono-vigília, rigidez muscular e clonos. E o estágio 4 é um estágio mais avançado, coma profundo, com postura de descerebração. O estágio 1, 2 dá para tratar, dá para acompanhar em casa, mas o estágio 3 e 4 deve ser internado. Esse era um paciente que teve uma alteração de consciência, mas tinha localização, na verdade foi um hematoma cerebral. Os testes psicométricos, né, que você pode pedir para o paciente assinar o nome dele, você vai vendo que vai mudando, pedir para ele desenhar uma estrela de 5 pontas, então vocês vão vendo como ele não consegue desenhar, ou então fazer ligação de números, né, e ligamento de números com letra, por exemplo, o 1 com A, o 2 com B, o 3 com C, o 4 com D, faz a cronometragem para ver quanto tempo ele leva, né? E um teste mais específico é quando você faz um eletroencefalograma com a presença das ondas trifásicas. Então, é importante na encefalopatia detectar os fatores desencadeantes, né, precipitantes, que é infecção, sangramento, dose elevada de diurético, distúrbios hidroeletrolíticos, constipação, medicação psicoativas, paracentese de grande volume, desidratação, diarreia e vômito. E a dieta, quando com um excesso muito grande de proteína, que hoje a gente está tendo menos cuidado em relação ao estado da proteína. O tratamento da encefalopatia, basicamente, é identificar e tratar os fatores desencadeantes, manter um aporte calórico, fazer sempre uma ceia para ele não ter hipoglicemia noturna, manter a proteína nos graus 1 e 2, manter uma proteína entre 1,2 e 1,5 gramas por quilograma peso e reduzir momentaneamente nos estágios 3 e 4, para metade dessa quantidade de proteína. E aumentar gradativamente à medida que o paciente melhora. Nos estágios 3 e 4, muitas vezes precisa passar uma sonda nasointeral para alimentar o paciente e aplicar as medicações enquanto ele melhora do grau de encefalopatia. A droga padrão é a lactulona, que deve ser administrada 10 a 40 ml de 2 a 4 vezes ao dia, até que o paciente evacue de 2 a 3 vezes ao dia. As outras opções é a Lola, que é o Epamex, que vem na forma de envelope, 5 gramas, ou venosa, nos casos de encefalopatia grau 3 e 4, não pode ser usado em paciente que tem disfunção renal. O metronidazol ele pode ser utilizado, mas só por períodos curtos, é uma droga barata, mas ele pode ser utilizado por períodos curtos, por causa do risco de neuropatia periférica e ataxia. E a neomicina também é uma droga que pode ser utilizada, a neomicina oral, mas tem que mandar manipular e tem um risco também de ototoxicidade, nefrotoxicidade, embora bem menor. E o que tem se falado muito é o uso da rifaximina, mas tem um grande problema. Primeiro é o preço, segundo que ela não é disponível ainda no Brasil, né? Então, basicamente, identificar os fatores desencadeantes e, basicamente, a lactulona e o Epamex. Lembrando que os dois não são tão baratos. O hidrotórax, que é mais comum à direita. A hipertensão porto-pulmonar, que caracteriza pela presença de hipertensão porta. Pressão média da artéria pulmonar maior do que 25. Resistência vascular pulmonar maior do que 240. Na ausência de outras causas de hipertensão pulmonar primária. E o paciente pode ser assintomático na fase inicial ou apresentar queixa de desconforto external, dispneia desencadeado por esforço, fadiga, palpitação e, nos casos mais severos, síncope, o que pode até sugerir como se fosse um comprometimento cardíaco.
e tem uma hiperfonese de B2. Essa hipertensão porto-pulmonar, ela deve ser investigada nos pacientes que têm essas queixas, porque se ele tiver uma pressão da artéria pulmonar maior do que 35, maior do que 40, o transplante hepático já fica acima de 40 é contraindicado o transplante hepático. A outra mais frequente é a síndrome hepatopulmonar, também tem que ter hipertensão porta ou cirrose, um defeito na troca, né, ocorre um defeito da troca pulmonar caracterizado por gradiente alvéolo arterial maior do que 15, com ou sem hipoxemia, e dilatações vasculares intrapulmonares. O início insidioso de dispneia, em particular os esforços, e dois dados que chamam a atenção. É o paciente que tolera muito bem o decúbito, quando ele se levanta rapidamente, ele fica dispneico, ou uma queda no oxigênio, que é a ortodeoxia, né? Quando se senta ou se levanta, voltando ao nível anterior ao deitar. E um exame que é extremamente útil nesse paciente é o ecocardiograma transtorácico com microbolhas. Então, no A, a gente está vendo um paciente com as 4 câmaras cardíacas. No B, a gente está vendo as microbolhas só no lado direito, e após 3 a 6 ciclos, a gente passa a perceber microbolhas nas câmaras esquerda, o que isso sugere dilatação vasculares intrapulmonares. É frequente o baqueteamento digital, cianose, o hipocratismo digital, cianose, e a classificação de Child-Pugh, que leva em consideração 5 fatores, que é o beata, a bilirrubina total, a encefalopatia, a CIT, o tempo de protombina, o INR, e a albumina. E cada fator desse tem uma pontuação de 1 a 3. Então, o Child-A seria uma cirrose compensada, seria um score de 5 a 6. Os Child-B seria um score de 7 a 9. A partir de B7 já é um indicativo de ficar pensando em indicativo de discutir com a equipe de transplante. O Child-C é uma cirrose descompensada. Um outro score que se usa é o MELD, hoje o MELD sódio, e graças a um epônimo do professor Gilmar Amorim, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é a caneta BIC, né, que todo aluno deve se lembrar. O B é de bilirrubina total, o I é de INR e o C é de creatinina. E o cálculo, eu estou brincando, é simples, não é nada simples, mas a gente tem nos smartphones, tem na internet como calcular o MELD, basta colocar o valor da creatinina, da bilirrubina e INR e saber se fez ou não diálise. E o MELD varia de 6 a 40. Quanto maior o MELD, menor a reserva hepática. E o MELD sódio, que também hoje se calcula o MELD sódio. Então, quanto maior o MELD, menor é a sobrevida do paciente. A partir de 11 ou 15 tem indicação de colocar esse paciente em lista de transplante, desde que ele preencha os critérios. Então, em suma, nós poderíamos dizer que o manejo do paciente com hepatite crônica e principalmente cirrose é colher uma história detalhada, um exame físico bem feito, uma avaliação laboratorial, sempre colocando os exames para calcular o MELD, o Child-Pugh e o sódio, né? Tentar ver o diagnóstico específico, se tem ingesta etílica, orientar a suspender, se tem perfil de síndrome metabólica, os marcadores virais. Se o paciente é vírus B e vem de uma zona endêmica de vírus D, tem que pesquisar vírus D também, esse paciente. Celuloplasmina, pesquisar o anel de Kaiser Flash, FAN, antimusculis, anti-LKM1, índice de saturação de transferrina, ferritina, antimitocôndria. Claro que ninguém vai pedir todos esses fatores em todos os pacientes, vai depender muito da história e do exame físico. E naqueles casos de doença de Wilson e hemocromatose, fazer um screening dos familiares. E colocar esse paciente no estágio da cirrose, né, por métodos não invasivos, elastografia, endoscopia e raramente a biópsia, exceto quando a gente quer avaliar a hepatite crônica. E o screening de CHC com ultrassom e alfa-fetoproteína a cada 6 meses, se encontrar um nódulo sólido no ultrassom, fazer uma tomografia ou uma ressonância magnética com contraste. Então, o screening de CHC, o paciente com cirrose apresenta um risco de CHC, independente de etiologia, né, que varia de 2% a 6% ao ano. E o interessante é que os pacientes com NASH, mesmo sem cirrose clássica instalada, eles podem desenvolver CHC. E outro detalhe interessante que a gente tem que estar muito atento, os pacientes tratados com infecção pelo vírus C e que obtiveram resposta virológica sustentável, ou seja, curaram
eles reduzem o risco de CHC. Entretanto, se eles apresentarem fibrose F3 ou F4, eles devem ser mantidos no screening de CHC. F0, F1 e F2 não, mas F3 e F4, mesmo tendo apresentado resposta virológica sustentada, tem que continuar no acompanhamento com alfa-feto e ultrassom a cada 6 meses. Então, o screening é esse: se detecta nódulo sólido a ultrassom, realizar TC ou ressonância magnética com contraste. Aqui, representando ressonância magnética, uma imagem nodular que capta o contraste na fase arterial e limpa na fase venosa. Clássico de Walsh. O critério de Milão, no paciente com CHC, para indicação de transplante, é um nódulo único até 5 cm de diâmetro ou até 3 nódulos menor do que 3 cm de diâmetro cada. A ausência de trombose neoplásica do sistema porta e a ausência de lesões extrahepáticas. Os critérios de Barcelona é biópsia, que praticamente a gente não faz mais, ou critérios radiológicos. 2 imagens coincidentes, com lesão focal maior do que 2 cm com hipervascularização arterial, ou 1 metro de imagem trifásico, tomografia, ressonância, ultrassom com contraste com microbolha, demonstrando lesão focal maior do que 2 com hipervascularização arterial e a depuração rápida na fase portal, que é o washout. Ou um critério combinado, que é uma imagem demonstrando lesão focal hipervascularizada e um alfa-feto maior do que 200. Então, é importante a história do transplante hepático, que esses pacientes cirróticos descompensados, eles têm indicação de paralelamente fazer uma avaliação junto ao grupo de transplante e incentivar a doação, porque transplante e doação é vida. Então, esses são os quadros de complicações que nós abordamos de uma maneira sintética, né? As várias complicações que podem acontecer no paciente cirrótico. E o importante é a gente tentar quebrar essa cadeia, né? Evitar que o paciente seja diagnosticado, tenha seu diagnóstico mais precoce, que possa fazer as intervenções terapêuticas e orientações alimentares, dietética, de hábito, e evitar que ele evolua até um carcinoma hepatocelular. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado.